Embora tenhamos vários órgãos sensoriais que utilizamos para nos relacionarmos com o mundo, a nossa experiência consciente é unificada, não fragmentada. Há uma espécie de sincronia entre todas as nossas percepções. Além disso, embora nos deparamos com uma variedade de situações em nosso cotidiano, temos uma sensação permanente de continuidade ao longo do tempo. Como isso é possível? Bom, na história da psicologia, a mente ou self são as instâncias mais utilizadas pelos teóricos para explicar a unidade da experiência consciente. Hume, entretanto, rejeita esses conceitos. Deuses, almas e outras entidades metafísicas são rejeitados por Hume. O conceito de mente também é rejeitado, embora fosse aceito por outros filósofos como Descartes, Locke e Berkeley. Para Hume, o que chamamos de mente não é nada mais do que um conjunto de percepções que são mantidas unidas por certas relações. Não existe uma mente ou um self independentes das percepções. Desde os primórdios da humanidade, os seres humanos têm tido as mesmas paixões ou emoções, coisas como a ambição, a avareza, o orgulho, a vaidade, a amizade, a generosidade, o espírito de serviço. São paixões que existem em todas as pessoas de todos os lugares do mundo. As paixões se manifestam em diferentes intensidades e são mixadas umas às outras de diversas formas. Para Hume, as paixões são o motor de todas as nossas ações e esforços desde sempre. Todas as pessoas têm as mesmas paixões, mas em intensidades diferentes. E como essas paixões se mesclam de formas variadas, as pessoas respondem de formas diversas às situações da vida. O caráter de alguém é formado justamente pela intensidade de cada paixão e pela forma como elas se mesclam. E o caráter determina o comportamento. É o caráter de uma pessoa que permite que ela interaja com os outros, na visão de Hume. A experiência individual, segundo Hume, faz com que certas ideias e impressões se associem a certas emoções. A partir daí, essas ideias e impressões se tornam capazes de eliciar, quer dizer, de trazer à tona as emoções às quais estão associadas, provocando comportamentos. Por exemplo, se eu tento ingerir uma fruta que ainda não está madura e sinto um sabor desagradável, essa tentativa de comer aquela fruta verde associa-se a uma emoção ruim. Mais tarde, essa associação vem à tona só de pensar novamente em comer a fruta verde, o que modifica o meu comportamento. De forma geral, o ser humano evitará experiências associadas ao desprazer e buscará experiências associadas ao prazer. Note que Hume percebe associações entre experiências e paixões ou emoções, e entre paixões e comportamentos. Mais uma vez, são as leis da associação aparecendo na teoria de Hume. Os seres humanos e os animais aprendem a se comportar em diferentes circunstâncias, através da experiência da recompensa e da punição. Em ambos os casos, o raciocínio não tem nenhum papel. Para Hume, a maioria dos nossos comportamentos não resulta das ideias ou das impressões, mas das paixões que estão associadas a essas ideias e impressões. Segundo ele, nem os animais, nem as crianças, nem os adultos, nem mesmo os filósofos são orientados pela razão. Aliás, a razão, na visão de Hume, é escrava das paixões. Ela serve e obedece às paixões. Nós nos comportamos de acordo com as expectativas que alimentamos com base na experiência passada. Expectativas que são basicamente emocionais. Hume considera que existem dois tipos de saberes, o saber demonstrativo e o saber empírico. O saber demonstrativo é basicamente o saber matemático, ou seja, saberes que relacionam ideias a outras ideias, mas não têm necessariamente nada a ver com objetos do mundo real. Segundo Hume, esse é um saber inteiramente abstrato e inteiramente produto da imaginação. Uma equação, por exemplo, representa um pensamento claro e preciso, mas está baseado inteiramente em dedução de uma ideia para outra, não necessariamente diz nada sobre o mundo empírico.
O saber empírico, por sua vez, está baseado na experiência, e só ele pode guiar de forma eficiente nosso comportamento no mundo. Na visão de Hume, o saber demonstrativo e o saber empírico são os únicos saberes úteis. Qualquer outro tipo de saber não é um saber verdadeiro, apenas ilusão e não tem nenhuma utilidade.